essas duas nós vamos utilizar bastante, né? O seno, a transformada do seno, do cosseno. Então, aqui tudo é igual para o seno. Notem que o que muda é o 2i e este sinal menos. Então, nós temos 1 sobre 2i, transformada de e elevado a ikt, menos a transformada de e elevado a menos ikt. E pela mesma razão, eu tenho que calcular 1 sobre S menos IK, agora um menos 1 sobre S mais IK. E quando eu coloco um denominador comum, S ao quadrado menos IK ao quadrado, no numerador aparece S mais IK menos, parênteses, S menos I vezes K. Então, note que agora quem cancela é o S, não é? E o que sobra é 2IK. Então, 1 sobre 2i, 2IK, e S ao quadrado, esse IK ao quadrado é mais K ao quadrado. O 2i cancela. E nós temos K sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. É a transformada do seno. Olha, se vocês repararem, tem uma beleza, né? O cosseno hiperbólico e o cosseno, os dois têm o fator S e a diferença está aqui no denominador, né? O seno hiperbólico, a mesma coisa. O seno de KT também se parece com o seno hiperbólico, com o K, mas o denominador é S ao quadrado mais K ao quadrado. Justamente porque são somas de exponenciais. Uma é a soma de exponenciais reais, né? Outras somas de exponenciais complexas. Mas não deixa de ser uma soma, e por isso que são parecidas, né? Bom, agora, que outra função está faltando aqui? Está gritante que está faltando aqui. Polinômio, exatamente. Então, um polinômio, na realidade, como eu tenho a linearidade, basta calcular o t elevado a n, o t elevado a a, qualquer número, não tem que ser inteiro, né? Como calcular este polinômio? Bom, se eu colocar dentro da definição, né, vai dar um trabalho, não é mesmo? Porque, vejamos, dentro da definição de Laplace, eu teria que integrar um t elevado a n vezes uma exponencial. E como é que a gente integra isso? T elevado a n vezes uma exponencial. Partes. Quantas vezes partes para essa potência reduzir e eventualmente se desgastar? Umas n vezes partes. Então, ninguém merece, né? E pior ainda, se a potência não for inteira, aí realmente não dá. Então, para isso, nós precisamos introduzir uma função chamada função gama de x. A função gama. Então, antes de falar da transformada de t elevado a a, que nada mais é do que esta integral, eu preciso falar da função gama. Porque, veja, o a não precisa ser inteiro aqui. Isso é um problema ainda maior. Então, a função gama, na realidade, é uma função bem tabelada, já calculada. E vocês já viram essa função antes, vocês vão ver por quê. Então, a função gama ela é definida assim. Então, o gama de x é igual à integral, ela é definida por integral.
Nós sabemos, tem muitas funções definidas sob o sinal de integração. E a função gama é mais uma dessas, tá? Então, eu tenho aqui, gama de x é e elevado a menos t x menos 1. Tá certo? Então, deixa eu só checar que eu escrevi isso certo. Função gama de x. Isso, tx menos 1 dt. Tá? Então, eu preciso descobrir uma propriedade dessa função. Eu afirmo que essa função ela é recursiva. Para provar que ela é recursiva, eu vou calcular o gama de x mais 1. Vamos ver o que acontece quando eu calculo o gama de x mais 1. Gostaria de expressar em função do gama de x. Bom, o gama de x mais 1 é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos t elevado a x. Porque no lugar de x eu coloco x mais 1, dt. Agora, é aquilo, o que eu preciso aplicar para resolver essa integral? A única técnica que eu conheço é partes. Então, eu vou aplicar partes uma vez. Quando eu aplico partes uma vez, eu vou chamar isto daqui de u e isto daqui de dv. Tá? Então, quem é o du? Du, lembre, o x é constante aqui, eu estou derivando du dt. Então, eu tenho x menos 1 dt. Isso é o du, derivada de u com relação a t. Então, eu trato o x como constante. E quem é o v? V é a primitiva e elevado a menos t menos. Esse é o v. Então, usando partes, esta integral é igual a u vezes v. Ou seja, e elevado a menos t vezes t elevado a x. E eu preciso calcular isso de 0 a infinito. Ou seja, de 0 a b tomando o limite. Menos v du. Então, por causa deste menos, eu tenho um mais. E eu tenho x menos 1 elevado a menos. Muito bem. Agora, eu quero calcular este limite. Isso daqui é o limite, quando b vai para infinito, de menos e elevado a menos b vezes b elevado a x. E agora, quando t é 0, eu tenho 0. Então, no 0 é 0. Então, este limite é o que precisa ser calculado. Agora, notem, x é constante. Então, quem que está variando? É b. Então, eu estou com uma exponencial, tá certo? B tendendo a mais infinito e um polinômio, b elevado a x. Aqui vocês têm que pensar, x é constante, tá certo? Quem está variando é b. Então, é como se b ao cubo, b à quarta, b elevado a x. X é constante aqui. Então, um polinômio dividido por uma exponencial, porque aqui o b é positivo, isso vai para o denominador. Usa L'Hopital, um certo número de vezes, x vezes, e você prova que esse limite é 0. Então, este limite é 0. E o que sobra, portanto, quando eu integro por partes, esta integral. Esta integral é dt, portanto, este x vem para fora da integral
E o que eu tenho é x integral de 0 a infinito, e menos t, t elevado a x menos 1 dt. E quem é essa integral? Quem é essa integral? Gama de x. O que eu provei? Que gama de x mais 1 é igual a x gama de x. Portanto, a função é recursiva. Tá certo? Agora, vejam quem que é gama de 1. Porque agora eu quero usar essa recursividade para descobrir quem é essa função. Pelo menos nos inteiros, quem que ela é. Então, gama de 1, quando x é igual a 1, t elevado a 0 é 1. Então, basta integrar e elevado a menos t. Então, gama de 1, vamos fazer essa conta. É igual a integral de 0 a infinito de e elevado a menos t e t elevado a 0, que é 1, dt. Então, e elevado a menos t, menos e elevado a menos t, calculado de 0 a infinito. Ou seja, o limite, quando b vai para infinito, de menos e elevado a menos b, menos mais da integração, 1. Quando b vai para mais infinito, isto vai para 0. Portanto, gama de 1 é 1. Gama de 1 é 1. Quem é gama de 2? Agora eu uso a recursividade. Gama de 2 é substituir x igual a 1 aqui. Então, agora eu vou usar a recursividade. Gama de x mais 1 é igual a x gama de x. Então, gama de 2 é igual a 1 gama de 1. Portanto, é 1. Gama de 3, ou seja, gama de 2 mais 1, é igual a 2 gama de 2. Ou seja, 2 vezes 1. Gama de 4 é igual, este daqui é o gama de 3, é igual a 3 gama de 3. Portanto, 3 vezes 2 vezes 1. Quem que está aparecendo aí? O fatorial. A função gama é o fatorial. Nos inteiros. Né? Só que ou seja, é a função que define o fatorial. E assim por diante, né? Se eu tenho gama de 4 mais 1, eu tenho justamente 4 gama de 4, portanto, 4 fatorial. E daí eu vejo que gama de n mais 1 é o n fatorial. Tá certo? Bom, eu quero usar esta função gama, e essa função gama está tabelada, está na calculadora de vocês. Vocês têm aquela função gama, não sabiam o que eram, agora sabem. Tá certo? Gama de meio, por exemplo, é raiz de π sobre 2. Né? É isso mesmo? Nem eu tenho bem certeza. Eu acho que é isso. Raiz de π. Tem os valores tabelados. Não, desculpa. Gama de meio é a raiz de π. Então, tem vários valores de gama tabelados, justamente advindo do cálculo, né, de aproximações dessa integral. Gente, agora voltando à questão da transformada. Como que eu posso usar a função gama para calcular esta transformada? Olha a semelhança. Tem semelhança. Então, eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar ST de U.
e vou simplesmente calcular a transformada de Laplace via essa substituição. Ok? Então, vamos lá. Eu quero calcular a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st, t elevado a dt. Então, substituindo e chamando u igual a st, quem é du? É du dt que eu quero. Então, S é constante, du é S dt. Substituindo na integral. Vejam, os limites é t igual a zero. Quando t é zero, u é zero. Então, os limites de integração são os mesmos. T tendendo a infinito, é S positivo, u tendendo a infinito. Então, eu tenho a integral, isso daqui via substituição, agora eu já estou substituindo os limites também. E elevado a menos u, e quem quer t é u sobre s. Então, u sobre s elevado a a. Então, eu estou substituindo onde aparece t. E o dt é du sobre s. Então, du sobre s. Esta integral é toda em u. Portanto, s elevado a a e s podem sair para fora da integral. Então, isto é igual a 1 sobre s elevado a a mais 1. A integral de 0 a infinito de e elevado a menos u elevado a du. Se vocês substituíssem aqui por t, só para comparar ali, quem que é esta integral? Olha aqui. E elevado a menos u elevado a a. Du. Então, é gama de a mais 1. Então, essa integral nada mais é do que a função gama. Vejam, é um número. Esta integral, ela é isto daqui. Então, muitos alunos perguntam, o que eu faço com essa função? Não, essa função é um número. Se A é inteiro, é o fatorial de A. Tá? Então, não tem o que fazer, é um número. Então, eu calculei a transformada de Laplace. Então, para a nossa tabela, nós temos o t elevado a a e nós vimos que isso é o gama de a mais 1 sobre s a mais 1 para s positivo. E se o a é inteiro, é o fatorial. Tá certo? Bom, mais uma função importantíssima é a função degrau. Nós vamos usar demais essa função degrau, porque essa função descreve funções descontínuas, porque a função descontínua ou contínua por partes mais simples, né? Então, deixa eu recordar uma definição. Uma função, o livro usa seccionalmente contínua, mas também essa expressão em outros livros é conhecida como contínua por partes. Então, é seccionalmente contínua em I, no intervalo I, se eu consigo particionar I e dentro de cada subintervalo a função é contínua. E mais,
os limites laterais são finitos. Eu não posso ter algo assim, ó. E depois algo assim, num outro intervalo. Porque aqui o limite lateral não é finito. Então, para esta definição, eu exijo que uma função é contínua por partes em I, se existe uma partição de I, né, P0, Pn de I, tal que f de t é contínua em cada subintervalo PI, PI mais 1, no intervalo aberto, e os limites laterais seja, o limite quando x tende, t tende a PI pela direita ou pela esquerda, ambos os limites, t tende a PI pela esquerda, são finitos. Então, nós vamos trabalhar com funções deste tipo. Essas funções, o exemplo mais simples é a função degrau. Então, esse exemplo, é a função u de AT, que é definida como sendo 0 se t menor que A e 1 se t maior ou igual que A. Tá? Então, como que é o gráfico desta função? Nós temos A aqui e, como Laplace, eu só trabalho com f de t no intervalo t maior ou igual que 0, eu não estou definindo para t negativo. Tá? Então, eu tenho aqui aberto em A e no ponto t igual a A, em diante, vale 1. O livro também usa a notação idêntica, é só uma notação. Esta função também é escrita desta forma, u de t menos a. Às vezes aparece assim, às vezes aparece assim, é a mesma coisa. Está aqui o gráfico dessa função. Então, se eu quero calcular a transformada de Laplace desta função, eu uso a definição. Eu coloco dentro da integral. Nós estamos todo mundo gelando aqui, né? Ok. Então, vamos calcular a transformada de Laplace dessa função. Então, a transformada de UAT. Pela definição, a integral de 0 a infinito, e elevado a menos st, u de AT dt. Tá certo? Agora, esta integral se divide de 0 a A e de A a infinito. De 0 a A função vale 0, portanto, a integral definida é 0. Tá certo? De 0 a A é 0. Então, esta integral, eu divido de 0 a A, elevado a menos st, só que u de A é 0. Portanto, isso é 0. Mais a integral de A a infinito, elevado a menos st, vezes 1 dt.
E aí é fácil, a primitiva é igual a e elevado a menos st sobre menos s, e eu calculo de A até B e tomo o limite quando B vai para infinito. Então, isto é igual a e elevado ao limite, quando B vai a infinito, de quem? De e elevado a menos sb sobre menos s menos o limite inferior, e elevado a menos a vezes s sobre menos s. Mas já vimos, s positivo, esta exponencial é zero. Então, isto é zero para s positivo. E nós temos, portanto, que isto é elevado a menos a s sobre s. Então, mais uma função, que é a função u de at, e nós temos que aqui elevado a menos a s sobre s para s positivo. Esta função será muito utilizada nos problemas, porque outras funções descontínuas ou contínuas por partes podem ser descritas usando a função degrau. Nós vamos trabalhar bastante essa ideia mais para frente. Bom, agora, a pergunta natural é quando que esta transformada de Laplace realmente eu consigo calcular, né? E uma vez que eu transforme este problema diferencial, a equação diferencial no algébrico, como é que eu estou numa função de S, como é que eu volto? São questões que... será que eu encontro, de fato, a solução e ela é única? Então, aqui nós temos, primeiro, nós temos a unicidade. Então, a transformada de Laplace. Então, unicidade da transformada. Então, suponha que, eu vou tratar na ordem contrária, depois eu falo da existência, mas suponha que f de t e g de t possuem transformada de Laplace. Primeiro, isso daí é a existência, né? Mas possuem transformadas de Laplace. Já já eu trato a existência, rapidinho. E vamos chamar essas transformadas de Laplace f de s e g de s. Tá? Se eu sei se f de s é igual a g de s, então o teorema garante que o f de t é igual a g de t, e aqui eu ponho igual entre aspas, porque é igual a g de t a menos de alguns pontos de descontinuidade, onde não afeta a integral. Então, eu posso ter duas funções idênticas, né? Então, a f de t é igual a g de t, só que esta, neste ponto, está definida aqui e aqui. Elas possuem a mesma transformada, tá certo? A diferença, ou seja, esse é igual a menos de um conjunto finito de pontos, que é onde possivelmente pode existir uma descontinuidade, ou não. Pode ser igual para todo t. Então, a menos de um conjunto finito de pontos. Finito de pontos. Então, isso é muito bom, porque isto possibilita definir uma inversa para a transformada. Quer dizer, eu posso calcular a transformada e voltar, né? Porque eu sei dessa unicidade. E eu volto para a função f de t. Então,
Eu vou precisar disso quando eu jogar a equação diferencial dentro da transformada, resolver a equação algébrica, ter uma solução da equação algébrica, agora eu quero voltar para a solução da equação diferencial. Então, eu vou ser capaz de voltar porque eu tenho esta unicidade da transformada. E quando é que a transformada de fato existe? A transformada, para que ela exista, eu tenho um teorema que dá condições suficientes, mas não necessárias. Mas já é bom, né? Condições suficientes são boas. Então, quais são as condições que este teorema exige para garantir que exista a transformada de Laplace? Então, o teorema de existência da transformada. Ok? Então, primeiro, eu vou supor que a função seja contínua por partes. Mas não basta isso. Tá? Não basta ser contínua por partes, porque a minha integral, ela é uma integral imprópria. E eu preciso um pouco mais. Eu preciso garantir e f de t possui o que a gente chama de ordem exponencial. Ordem exponencial é uma ideia muito simples quando t vai para infinito. Porque o problema está sempre no infinito, né? Então, o que é ordem exponencial? É que a função pode ser majorada por uma exponencial. Ela não tem um exponencial e elevado a ct, tá? Esse tipo de, não é e elevado a t ao quadrado, e elevado a t ao cubo, é elevado a ct, a e elevado a t, né? Uma constante vezes t. Então, é isso, eu quero que a função tenha esse comportamento, né? Que possa, de fato, ter um crescimento controlado. Essa que é a ideia, não é uma função louca que vai para o infinito desesperadamente, né? Isso, então é exponencial. Então, isto é, existem constantes m, c, t não negativas, de forma que eu posso olhar para o módulo de f de t e dizer que esse módulo é menor ou igual que m e ct para t maior ou igual que esse t grande. Então, esse comportamento eu preciso para garantir que a minha integral exista, ou seja, que o limite exista. Ok? Com isso, eu garanto que a transformada da função f de t existe. E aí eu só queria mostrar para vocês que se eu mostrar que a f de t, que esta integral de 0 a infinito, a integral imprópria, converge absolutamente, ou seja, esta é a Laplace, mas eu estou pegando o valor absoluto. Então, eu sei que a convergência absoluta garante a convergência da integral. Então, eu uso isso daqui, tá certo? Eu sei que esta f de t tem este comportamento
Então, eu sei que isso daqui é menor ou igual que m e ct elevado a menos st dt, posso pôr de 0 a infinito, menor ou igual que a integral de 0 a infinito, m já é positivo, eu não preciso mais do módulo, elevado a menos s menos ct dt. E eu sei que esta integral, já calculei diversas vezes, converge para S maior que C, não é? Então, de fato, eu sei que com esta hipótese eu posso garantir que a transformada existe para S maior que C. Então, deixa eu concluir o teorema. Então, concluindo o teorema aqui, então, a transformada de f de t existe, ou seja, a integral pode ser calculada para S maior que C. Tá certo? Então, a justificativa do S maior que C é essa. Então, vejam, isso, a gente já calculou que essa integral é S menos C. Isso tem um corolário bem interessante também. Então, são condições suficientes, mas que é o seguinte, que a transformada f de S é sempre menor ou igual que esse ms menos c. Então, vejam, a transformada tem essa propriedade de que quando S vai para infinito, o f de S vai para zero. Então, notem ali na nossa tabela que isso está ocorrendo, né? Olha só. Todos estes limites são zero. Né? É uma propriedade interessante aí da transformada. Então, novamente, são condições suficientes se a função satisfaz estas condições, eu encontro a transformada. Se ela não satisfaz essas equações, o que eu sei? Hein? Nada. Não sei nada. Pode ser que eu consiga encontrar, pode ser que não. São condições suficientes. Tá bom? Então, muito bem. Temos 5 minutos para pelo menos fazer um exemplinho, né? Algo simples, mas... Então, aqui um cálculo de uma transformada. Suponha que eu tenha que calcular transformada de 8t ao cubo mais 5t elevado a 5 meios mais cosseno de 8t. Aqui eu coloquei uma função que sai direto da tabela. Na aula que vem nós vamos aprender a trabalhar com propriedades da transformada que não saem de imediato dessa tabela. Então, 8t ao cubo. Primeiro, a transformada da soma é a soma das transformadas. As constantes, como é uma integral, vão para fora da transformada. Então, eu tenho 8, transformada de t ao cubo. Eu vou lá na tabela. Quem que é a transformada de t ao cubo? Gama de 4. Quem que é gama de 4? 3 fatorial. Então, é o 3 fatorial dividido por t, ou por s, perdão, estamos transformando a transformada, por s elevado a mais 1, S4. Então, 8 vezes isso, mais 5, sai para fora da transformada, t elevado a 5 meios, gama de 5 meios mais 1, 7 meios, gama de 7 meios, S elevado a 7 meios. E, finalmente, cosseno de 8t, cosseno de kt. Só substituir S
S ao quadrado mais 8 ao quadrado. S sobre S ao quadrado mais 64. Essa é a é só usar a tabela, tá? Vocês terão acesso a essa tabela sempre para consultar, para saber, mas não adianta, para outros problemas a gente vai ter que ter uma habilidade extra para calcular as transformadas. Aqui eu peguei um exemplo direto da tabela, tá bom?